Eu queria que você falasse um pouquinho, e de repente exemplificasse cada uma dessas 3 fases, não é? Certo. Que dividem o método. As formas jogadas, né, que é a primeira fase do método, né, ela se caracteriza pelos jogos de estafeta, que são aquelas corridas, né, em filas, né, os jogos de remate de precisão, né, os jogos pontuados por número de ações conseguidas. São essas que eu exemplifiquei, da bexiga. Isso, são essas da bexiga. Então, nós entendemos assim, que ou do arco, né? Numa fase da iniciação, né, a criança de 5, 6 até 7 anos de idade, né, esses jogos se aplicam adequadamente a essa faixa etária. Em termos motivacionais, elas vão se sentir muito motivadas em fazer isso, né, que são coisas que elas vão conseguir desenvolver bem, que está dentro do que se espera para essa faixa etária. Né? Depois, uma segunda fase, nós temos os jogos reduzidos, né, que são jogos que se caracterizam pelos enfrentamentos simples, com igualdade, superioridade e inferioridade numérica. Né? Então, a gente faz o 3 contra 1, 3 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 3. Defesa. Exatamente. O ataque em número superior de jogadores, ou a defesa em número superior para cada um. Exatamente. Aí já para uma faixa etária já um pouco mais avançada. A partir dos 8 anos de idade. Até né? que idade? Até 13 anos de idade. Né? A partir dos 13 anos de idade, nós começamos a trabalhar os jogos modificados, né? Que são os jogos que se confundem um pouco com os jogos reduzidos pelo caráter técnico, né? Sim. Mas que se diferenciam exatamente pelo fato de entrar o fator tático. Os meninos passam a ter funções a cumprir no jogo, né? Posições a cumprir dentro dos jogos. Né? Entende-se que nessa faixa etária, o adolescente está mais propenso a compreender a parte mais complexa do esporte. Entendi. Porém, isso não é estanque. Né? O que se aprende lá nas formas jogadas, você vai continuar tendo ao longo dos anos. Nos jogos reduzidos também. É um método integrado, né? Exatamente. As fases deles se integram. O que muda é onde se aplicar isso na aula. Entendi. Então, o que era aula propriamente dita com 6, 7, 8 anos de idade, né, das formas jogadas, passa a ser aquecimento, né, nas outras fases do método, e assim por diante. Esses jogos modificados, não tinha a proposta de um dos exercícios com 4 traves, ou seja, 2 gols de cada lado, gol caixote que a gente chama, né? Feito por cones ali. Gol caixote, para quem não sabe, é um gol um pouquinho menor. Um pouquinho menor, não, bem menor, sem goleiro, naturalmente, né? Na rua são 2 pedras, na quadra são 2 cones, né? E aí a proposta de 4 gols, né? 2 de cada lado, também é muito interessante para a movimentação, né? E você vê que engraçado, né? Não só faz com que a criança, no caso, comece a tirar aquele alvo fixo do gol, porque o gol, geralmente, no jogo tradicional, é um gol fixo lá, né? Centrado, Ele passa a ter 2 opções. Então, ele começa a levantar a cabeça e enxergar o amigo que está mais bem colocado para fazer o passe. Então, esses jogos trabalham a capacidade de decisão, né? Deixa realmente muito mais objetivo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos percebido também, atualmente, aí já em nível profissional, uma presença muito maior de jogadores com uma idade mais avançada, ainda fazendo sucesso. Temos aí o caso do Corinthians, comprando Roberto Carlos, né, o próprio Ronaldo Fenômeno, enfim, Giovani no Santos, uma série de jogadores, né? O Túlio, que ainda está jogando futebol, o Túlio, Romário se deixar volta, enfim. O futebol, hoje, nós não vimos isso há pouco tempo atrás. Está faltando formação de novos jogadores, os clubes estão apelando para os talentos, né, que já efetivamente não estão com a idade mais adequada para a prática profissional do futebol? Vamos colocar assim, o jogador de futebol, assim como o vinho, quanto mais velho ele fica, mais inteligente ele fica. Sim, né? Isso a gente concorda. Ele perde um pouco, lógico, o Romário, por exemplo, a velocidade, a explosão, aquilo que é característico, né, de idades mais novas, né? Mas a verdade é que esses jogadores também, assim como a medicina também evoluiu muito, né? As informações na educação física também evoluíram muito, e hoje consegue-se levar um jogador desses uma longevidade maior. Né? Essa é uma tendência que deve ser mantida? Acredito que sim, com certeza. Sim. Da mesma forma que se nós não tivermos cuidado também com o que é feito nas categorias de base, né? Nós podemos também estourar esses atletas mais cedo. Era isso que eu ia te perguntar, quer dizer, esse trabalho de base ele é importante para que o atleta adquira essa longevidade? Sim, até porque se ele for muito exigido lá na base, com certeza ele também vai estar acelerando todo o processo de lesão lá na frente. E essa profissionalização precoce que nós vemos hoje, né? Hoje nós vemos garotos de 13 anos já aí sendo apontados como
futuros profissionais contratados pela Europa por cifras gigantescas e tal. Isso, psicologicamente, seguramente deve afetar, né? Mas na questão também da cobrança desse atleta jovem demais, em termos de performance, também pode atrapalhar? A gente entra numa coisa muito interessante, aí entra no perfil de personalidade, né? Alguns esportes alguns sentem, Você né? pega um menino, por exemplo, que é melancólico, né? Um menino que é fleumático, né? Eles sentem, né? O que é o fleumático? Eu, por exemplo, sou um fleumático por natureza. Eu tenho dificuldade em situações novas, a me adaptar a situações novas. Também depois que eu me adapto, eu vou embora. Vai né? embora. Então, por exemplo, um menino fleumático numa escolinha de futebol, você tem que, se você vai fazer um jogo, você tem que passar com ele pela arquibancada, para ele sentir o clima do jogo, né? Para ele não chegar na hora e não amarelar, né? Como se fala, futebol. Por aí, né? Então, você pega um menino que tem esse perfil, que nem o melancólico. O melancólico, no caso, seria o Alex que jogou, que está agora na Turquia, não é isso? Jogou no Palmeiras, o Alex é um exemplo do melancólico. E é um talento, né? Se você gritar com ele em jogo, ele some. Quem trabalha com categorias de base tem que conhecer muito dos perfis de personalidade, né, para poder lidar com cada tipo. E prepará-los, né? E prepará-los dentro da sua personalidade, porque a personalidade dificilmente vai mudar. Né? Isso está internalizado neles. Porque né? Você tem que entender o ser humano que você tem em mão e trabalhar ele a partir daí. O psicológico dele, né? Vamos colocar no ar, vocês já viram, né? Mas eu quero colocar no ar de novo aí, então, esse novo lançamento, essa nova publicação do Apollo, que é o método integrado de ensino de futebol pela Forte Editora e que eu aconselho, recomendo para professores, pais, né? Que atividades interessantes que podem efetivamente inserir a criança no esporte. Quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Quero sim, que apesar do método de retratar ter sido desenvolvido no futebol, ele não é um método restrito ao futebol. Ao esporte de futebol, pode ser é um aplicado método em outras... plenamente aplicável a todas as modalidades dos jogos esportivos coletivos, né? Apesar das suas especificidades, né? As pessoas que tiveram contato com o trabalho logo vão sentir como trabalhar aquilo dentro das suas modalidades. Bom, o programa de segue vai fazer um intervalo rapidinho. Está aí o endereço eletrônico do Apollo também para alguém queira obter mais informações. Nós fazemos um intervalo e voltamos com mais atrações aqui na VTV.